Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre resistência elétrica. Nós já sabemos de aulas anteriores que tivermos um pedaço de material condutor, um condutor metálico, e nele ligarmos uma pilha ou uma bateria. Isso vai surgir no interior desse condutor um campo elétrico, de tal forma que seja aplicada nas suas extremidades uma diferença de potencial. Estou chamando as extremidades de ponto A e B, a diferença de potencial ou voltagem VAB. A partir desse momento, os elétrons livres passam a se movimentar de maneira ordenada pelo condutor, gerando assim a corrente elétrica. Só que esse movimento dos elétrons livremente só ocorre em condutores ideais, porque nos condutores reais ocorrem colisões entre os elétrons livres e os átomos e moléculas que constituem o material. Essas colisões, elas representam uma oposição à passagem da corrente elétrica. E é isso que nós chamamos de resistência elétrica, cujo símbolo vai ser o R maiúsculo. Tá? A oposição à passagem da corrente elétrica é a resistência elétrica do circuito. Bom, mostrado aqui o comportamento microscópico, vamos diminuir as dimensões desse condutor. Bom, para entendermos que aqui existe uma resistência elétrica no circuito, a gente coloca esse símbolo aqui, tá? Que representa a resistência elétrica do circuito. Vamos deixar só o R mesmo, que aí a gente fica com a representação mais adequada. Essa resistência pode ser do próprio fio condutor, pode ser de um elemento colocado no circuito, como uma lâmpada, ou um motor, ou mesmo um resistor. E muitas vezes é interessante que a gente aumente a resistência do circuito, porque naturalmente já ocorre o aquecimento do fio condutor devido à passagem da corrente elétrica. Pode observar que os aparelhos eletrodomésticos aí na sua casa, eles aquecem com o funcionamento, né? E quando é que é importante aumentar essa resistência para aumentar o aquecimento? Quando eu quero construir, por exemplo, um ferro elétrico para passar roupa ou um chuveiro elétrico, mas em termos de definição, o aquecimento do condutor devido à passagem da corrente elétrica é chamado de efeito Joule, tá? Ele ocorre naturalmente com o funcionamento dos aparelhos e muitas vezes a gente necessita aumentar aquela resistência para transformar em maior quantidade a energia elétrica em energia térmica, né? Em algumas situações isso é importante. Em outras é apenas desperdício de energia. Bom, mas continuando aqui, voltando aqui para o símbolo de resistência, vamos trocar aqui também essa pilha, colocar só o símbolo aqui da voltagem, né? Nós já temos agora os elementos principais de um circuito elétrico simples: a voltagem, a corrente e a resistência. Bom, por definição, a intensidade da resistência elétrica é calculada com a seguinte fórmula: dividindo a voltagem pela corrente elétrica. Com essa fórmula aqui, nós podemos calcular a intensidade da resistência elétrica, a voltagem ou mesmo a intensidade da corrente elétrica. E qual vai ser a unidade para a resistência elétrica no SI, no Sistema Internacional de Unidades? Bom, como eu estou dividindo volt por ampere, voltagem por corrente, a unidade é volt por ampere, que nós vamos chamar de ohm. O símbolo é esse aqui, é o ômega, uma letra grega, mas o nome é Ohm, em homenagem a esse cientista alemão que na primeira metade do século XIX desenvolveu trabalhos importantes nessa área. Tá? Mas vamos aqui fazer um exercício para ver como é que a gente aplicaria as fórmulas. Tá? Uma lâmpada é ligada a uma bateria que aplica às suas extremidades uma DDP de 24 volts. Verifica-se que uma corrente de 2 amperes passa através da lâmpada. Qual é o valor da resistência elétrica no circuito formado pela bateria e a lâmpada? Bom, o circuito é um como esse aqui. Só que ele está falando que a resistência é representada por uma lâmpada e a DDP é gerada por uma pilha ou por uma bateria, no caso, né? Mas deixa aqui na simbologia mesmo do circuito. Para calcular a resistência é só colocar a fórmula, né? Substituindo aqui a voltagem por 24, a intensidade da corrente por 2 amperes, vai dar 12 ohms a resistência elétrica dessa lâmpada, né? A letra B diz: quando a lâmpada é ligada a outra bateria, verifica-se que uma corrente de 1,5 amperes passa pela lâmpada. Qual é a DDP, ou voltagem, que essa bateria está aplicando à lâmpada? Bom, vamos considerar que a lâmpada mantém a sua resistência, né? Então, nós vamos colocar aqui a resistência da lâmpada é 12 ohms,
a intensidade da corrente 1,5 amperes, e agora eu vou calcular a voltagem, né? Multiplicando aqui meios por extremos, a voltagem entre os pontos A e B vai ser 12 vezes 1,5. Isso aqui dá 18 volts, né? Essa é a voltagem dessa nova bateria. Aproveitando esses valores aqui, vamos construir aqui um gráfico da voltagem pela corrente elétrica. Quando a voltagem era 24 volts, a corrente elétrica era de 2 amperes. Esse é o primeiro ordenado aqui do gráfico, né? E quando a voltagem aqui baixou para 18 volts, a corrente era 1,5, né? Digamos que eu baixe a voltagem para 12 volts, a corrente baixando para 1 ampere, aí nós podemos traçar uma linha ligando os pontos. Uma reta passando pela origem. Tá? Quando o comportamento do resistor ou do condutor for esse, ou seja, diminuindo a voltagem, sempre diminuir a corrente também na mesma proporção, nós dizemos que esse condutor ou esse resistor obedece à lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm diz que os condutores elétricos, em especial os metais, a maioria deles, se você dividir a voltagem pela corrente, o valor permanece constante. Olha só, se eu dividir 24 por 2, é o primeiro caso aqui, vai dar 12. Se eu dividir 18 por 1,5, também dá 12. E se eu dividir 12 por 1, também dá 12. Ou seja, sempre dá um valor constante. Nesse caso aqui, nós dizemos que o condutor desse circuito elétrico, ou o resistor desse circuito elétrico, obedece à lei de Ohm. Poderia ser assim, ó, o gráfico. Digamos que no início a voltagem era 24 volts e a corrente 2 amperes. Quando baixou a voltagem para 18 volts, a corrente baixou não para 1,5, mas para 1 ampere. E baixando a voltagem para 12 volts, a corrente baixou para 0,6 ampere. Vejam que aqui não vai dar uma reta passando pela origem, vai dar esse formato meio parabólico. Nesse caso aqui, o resistor não obedece à lei de Ohm. Se você for dividir aqui a voltagem pela corrente, 24 por 2 dá 12. 18 por 1 dá 18, 12 por 0,6 dá 20, ou seja, não permanece constante a razão entre voltagem e corrente, sempre dá um valor diferente. Nós dizemos que o condutor desse circuito aqui é um condutor ôhmico, porque obedece à lei de Ohm, ou o resistor do circuito é um resistor ôhmico, e nesse outro caso aqui o condutor é não ôhmico, porque não obedece à lei de Ohm. Mas muitas vezes nós precisamos também calcular a resistência elétrica sem que o condutor esteja ligado a uma bateria, sem que ele esteja fazendo parte de um circuito elétrico. Para isso nós precisamos saber quais são os fatores que influenciam no valor da resistência elétrica. O primeiro deles é a resistividade do material. A resistividade, o símbolo é essa letra grega aqui, Rho. Cada material tem uma resistividade diferente. Olha aqui o exemplo. Prata, 1,5 vezes 10 a menos 8. Cobre, já é maior a resistividade, 1,7 vezes 10 a menos 8. E o alumínio maior ainda, 2,6 vezes 10 a menos 8. Consequentemente, desses três aqui, o alumínio é o condutor que produz mais perda por efeito Joule, por aquecimento, porque ele tem uma maior resistividade. Bom, mas mesmo sendo de maior resistividade aqui dos três, o alumínio ainda é um dos metais que tem menor resistividade, por isso que ele é amplamente usado nos circuitos elétricos, tá? Bom, e quais são os outros elementos que influenciam no valor da resistência elétrica? O comprimento do condutor. Quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência elétrica desse condutor. E também essa área da seção transversal. Agora aqui é o inverso. Quanto maior for essa área aqui, menor é a resistência elétrica. Então nós temos essa formulazinha aqui. Ó. A resistência elétrica é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. Tá? Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a área da seção transversal, menor a resistência. Vamos fazer um exercício para ver como aplicar essa fórmula. Qual o valor da resistência R em um condutor de prata com comprimento L de 10 metros e área da seção transversal 0,003 metros quadrados? Bom, só colocar a fórmula, né? Substituir o Rho, no caso aqui é prata, vai ser 1,5 vezes 10 a menos 8.
comprimento 10, e a área, colocando em potência de 10, a vírgula passa 3 casas para a direita, né? 3 vezes 10 a menos 3. Bom, usando aqui a matemática a nosso favor, propriedade associativa, eu vou multiplicar aqui 1,5 vezes 10. Vai facilitar a minha vida aqui na frente, ó. Vai ficar 15 vezes 10 a menos 8, dividido por 3 vezes 10 a menos 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 3, conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Menos 8 menos menos 3, fica 2 menos para o 3. Então, menos por menos, mais. Menos 8 mais 3 vai dar menos 5. Logo, a resistência elétrica será 5 vezes 10 a menos 5 ohms. E com isso a gente encerra a nossa aula sobre resistência elétrica. Até a próxima.